de Alcha, a paz de Alcha Machia esteja com todos os meus irmãos. Onde vocês colocarem as plantas dos pés, vocês sejam felizes, prósperos e muito felizes com a paz de Alcha Machia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, em todas as áreas, sobre a sua vida espiritual. Hoje nós iremos falar de uma magia que é a magia da terra, né? Que ela é feita através de pós, né? E qual que é o objetivo dessa magia, Érica? Os feiticeiros utilizam essa magia invocando entidades como Exus, Pombagírias, né? Falanges de Exu Caveiro, para trazer, para prender aquilo que é seu. Essa magia, queridos, ela é utilizada de várias formas e com vários objetivos, tanto positivo como negativo. Entre aspas, positivo, por exemplo, aquelas pessoas que servem crenças e creem nessas entidades, elas levantam, invocam essas entidades para ajudar elas na reforma, na compra de um imóvel, né? Entre outras, para abrir um comércio, para vender produtos, ter vendas com êxito, né? Com prosperidade, entre outros. Mas em quesito do seu imponente, ou seja, daquela pessoa que ela não gosta, os feiticeiros, eles utilizaram dessa magia para te destruir, para te prender num lugar específico por dias, por anos, sem romper, sem conseguir sair do lugar, sem conseguir reformar, sem conseguir pintar uma casa sequer, tá? Eles vão utilizar desta magia, é uma das feitiçarias que são utilizadas por eles, pelos feiticeiros, contra a sua vida. Mas conhecimento é poder. Conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece de onde está vindo um ataque espiritual, o inimigo perde a força. Ele perde, por quê? Porque você vai neutralizar, porque você vai cancelar, e essa ação diabólica, essa ação, esse infortúnio do inferno vai ser devolvido para o próprio Satanás. Todo decreto deles, quando eles lançam essa feitiçaria, eles vão jogar diante da sua casa, nos cantos da sua casa, em cima dos telhados, dentro do seu quintal. Para quê? Para contaminar a sua terra, para contaminar a sua vida pessoal, para trazer fracasso, instabilidade e entre outros que nós iremos falar adiante. Mas antes, vamos vestir da armadura de alvo? Irmãos meus, fortalecei no Criador e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de alvo para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de alvo para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de alvo, orando em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ore por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. A paz seja com todos os irmãos que amam Ial e o nosso Salvador Yahshua Machia. A graça seja com todos aqueles que amam e aceitam Yahshua Machia em sinceridade e verdade. Assim seja, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero declarar para você, declarar no mundo espiritual, que o diabo, ele pode usar cavalos para investir tipos de feitiçarias, de bruxaria e de magias. Mas o Criador, aquele que nos criou, que nos estabeleceu e nos posicionou como atalaia, como vigilantes do reino, como soldados espirituais, para defender, para interceder pelo seu povo, ele faz uma coisa que no outro dia o Criador vai nos revelando. Vai nos revelando, vai nos revelando, vai nos revelando, né? A cada dia após dia. Sabe, queridos, há alguns tempos eu descobri sobre isso, mas eu falei, Criador, posso fazer o vídeo? Eu sempre espero testificação. Depois que testifica, que eu lanço os vídeos para que vocês venham ser edificantes na vida de vocês. Então vamos lá, vou falar sobre a magia da terra, que é muito utilizada por feiticeiros, que muitos conhecem como pó de tijolo, feitiços do pódio, que está ligado aos outros pós. O pó de tijolo, ele pode ser usado por feiticeiros, que envolve
propriedades de terra e questões ligadas à construção e reforma, né? É feito os rituais para quebrar a estabilidade financeira daquela casa, daquela família, para quebrar a segurança daquela família, daquela casa, para quebrar os investimentos daquelas pessoas em questões de investimentos imobiliários, investimentos financeiros, para quê? Para que essa família ou esse alvo ele não tenha estabilidade, que o dinheiro não chegue, que fica retido, sabe? Roubo, é como se fosse um roubo, só que é um roubo espiritual, porque eles vão invocar entidades como Exus Caveira, Pombagira, entre outros, para fazer essa manipulação espiritual, roubando aquilo que é direito seu. Mas como nós estamos em restituição, nada que foi roubado através da magia da terra, do pó de tijolo, do pó de cimento, do pó de areia, do pó de pódio, entre outros, são tantos pós, né, que bloqueiam e trazem destruição, não permanecerão a partir dessa data. Hoje, se eu não me engano, hoje é 19 de junho de 25. Olha, já estou um ano na frente. 19 de junho de 2025. Eu estou declarando que invalidado, anulado, neutralizado toda a influência dessas feitiçarias na vida dessa família. Eu estou declarando que não terá autor, não terá poder nem influência mais sobre essa vida. E se porventura tentar fazer novamente, será inválido. Será anulado, será neutralizado, porque não prosperará e nem frutificará. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Existem os pós da intuição, existem os pós mironga, entre outros, que eu vou falando, pó da poeira, né? Pó do cimento, da areia, dos tijolos, do ferro, pó de ossos, pó de destruição, pó de intuição, pó mironga. Qual é o objetivo desses pós? Tudo é um objetivo só: destruição, fechar caminhos e trazer problemas, um problema atrás do outro, dívida, endividamentos, escassez, ruínas, paralisação, trancamentos de vida financeira, travamentos de vendas de imóveis, travamentos de reformas. É tudo para contaminar. Esses pós são utilizados com o único objetivo de contaminação de uma vida de uma pessoa negativamente, para enfraquecer essa pessoa, tornando essa pessoa vulnerável, ou esses alvos vulneráveis, a influências negativas, para prender, amarrar a pessoa ou as pessoas a um determinado lugar específico, conforme a vontade dos bruxos, dos feiticeiros, daqueles que manuseiam essa feitiçaria. São conhecidos como rituais de vingança, de extrema vingança. Usa-se esse pó de tijolo para representar a destruição do seu oponente, a queda da pessoa, com rituais de magia negra, entende? Então, são magias extremamente fortes, são magias extremamente destrutivas, são magias extremamente vingativas, de destruição, de escassez, de travamento, de trancamento, de amarras, de prisão mesmo. São verdadeiras magias de cativeiros. Isso. Então, eles também utilizam o pó de pódio, que também pode ser conhecido como pó de poeira, cimento, areia, tijolo, pó de ferro, pó de ossos, pó de destruição, pó de intuição, pó murongo. Qual é o objetivo? Conforme falamos, para fechar caminhos, trazer problemas financeiros, resistências espirituais, para prejudicar, destruir inimigos com pactos, né? Ou até mesmo eles utilizam esse pó para destruir, cancelar pactos, né? Esse pó da intuição, eles são feitos com ervas, né? Noz moscada, fazenda, entre outros. O pó de mironga é para trazer destruição dentro do lar, confusão, espírito de confusão, espírito de destruição. Eles utilizam vários tipos de ervas que nós conhecemos no nosso dia a dia, que são arrudas, alecrim, entre outras, tá? Qual que é o objetivo disso? É para afastar as energias positivas, é para afastar a prosperidade, é para afastar os crescimentos, o desenvolvimento da reforma, o desenvolvimento da venda de um imóvel, de algum objeto. É para trazer falência mesmo, quebradeira. O objetivo principal é isso: trazer falência, afastar os clientes, afastar o dinheiro, afastar a estabilidade, afastar a paz.
é para atrair muitas situações problemáticas na vida de um alvo, de uma pessoa que está sendo alvo dessa feitiçaria, né, dessa magia negra. Através de quê? De influências extremamente negativas, extremamente vingativas, extremamente destrutivas, extremamente com problemas, um problema atrás do outro, com brigas, confusões, entre outros. Então, o que eles utilizam? Eles espalham esse pó do tijolo, que pode ser qualquer um desses identificados anteriormente, ao lado da casa do seu alvo, daquela pessoa que é alvo daquela feitiçaria, ou dentro do próprio quintal eles colocam junto com a terra, se a pessoa tem terra na casa, para trazer só pó. Você pode observar que a casa que foi alvo de uma feitiçaria com pó de tijolo, a terra dela começa a virar pó, tudo vira pó. Por quê? Porque ele jogou o pó de tijolo, o pó de areia, o pó de cimento, né? Para manifestar a destruição que aquela reforma, aquele andamento, aquela venda, ou aquela reforma, ou aquele crescimento daquela casa, aquela mudança de ambiente daquela casa, se vira em pó, né? Voa entre os dedos, voa entre o ar. Entende qual que é o objetivo dessas pessoas malignas? Então, muitas vezes eles jogam isso em frente das casas, fechando, joga na frente para trazer contaminação, ao lado assim bloqueando para fechar, para encerrar o caminho. Também faz isso muito com empresários, eles jogam, esse funcionário que não gosta de patrão, geralmente joga de frente à empresa para trazer quebradeira, para afastar os clientes e afastar a remuneração, afastar as vendas, né? Então isso é sério, gravíssimo, nas entradas das empresas para afastar os clientes. Para criar barreiras, como uma forma de criar barreiras numa casa, numa reforma, numa venda, numa propriedade, numa imobiliária, ou mesmo criando obstáculos com ataques espirituais, condutores de energia negativa, trazendo os espíritos de resistência e espíritos de amarração, de prisão, de cativeiro mesmo para aquelas vidas, para contaminar essa pessoa, essa família com a terra negativamente, para enfraquecer, tornar essa pessoa extremamente vulnerável à influência dessa magia, dessa feitiçaria, para poder prender mesmo, amarrar a pessoa a um local, em uma situação, deixar ela estagnada naquele lugar, naquela vida miserável, naquela vida de ruína, naquela vida na poeira mesmo. Esse é o objetivo. A pessoa ela não consegue pintar uma casa, a pessoa ela não consegue levantar um muro, a pessoa ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela está presa. Enquanto ela não descobre, ela não consegue fluir. Continuando. Então, esses bruxos e feiticeiros, eles mandam esses pontos de contato, né? Porque a partir do momento que a pessoa inconscientemente pisa no pó de tijolo, sem consciência, ou mesmo inconscientemente como ponto de contato, isso direciona a vida dessa pessoa, energias extremamente negativas, de destruição, de problemas, para prejudicar a estabilidade financeira dessa família, dessa casa, e também as reformas, para bloquear e destruir. Tranca tudo, querido. Essa magia, ela tranca, é tão maligna essa magia, que ela bloqueia caminhos, fecha portas, ela amarra o alvo em casa ou alguma propriedade, sabe? Amarra, tranca. É uma coisa, querido, que se falar não dá para entender. Você tem que experimentar para ter certeza como que funciona. E essas pessoas que manuseiam essas magias, elas são extremamente covardes, malignas, porque o próprio espírito do diabo estão sobre elas. Por isso que eu não sou adepta a crenças e nem rituais. Por causa disso, porque tudo que vem trazer destruição do outro, do próximo, não é do Criador, é do próprio Satanás, é do próprio diabo. Então essas amarrações, esses rituais de amarrações, de prisão a cativeiros, está agora nesse momento repreendido e anulado toda a sua fortaleza, está destruído, que fogo santo desce dos céus. E todos os holocaustos que foram lançados com pó de tijolo, com pó da terra, pó de cimento, pó de areia, pó de não sei de quê, pó de não sei de quê, e Yahshua Mashiach neutraliza agora, com fogo santo e consome. Aquilo que foi decretado, que vai terminar em poeira, que vai ficar fechado, que vai amarrado, que vai ficar preso, que vai ficar
imobilizado. Não, vai ficar imobilizado neste momento essas entidades, esses demônios, esses espíritos malignos, perversos que foram levantados contra o ungido do Criador, contra uma ungida do Criador, contra aquele que tem temor ao Criador, que não são conhecidos como filho do Criador, são servos do Criador, são pessoas que têm temor ao Criador, que obedecem ao Criador, e a porta que o Criador abre, não tem demônio, não tem entidade que fecha. Se permitiu até o presente momento, foi para a glória, exaltação do nome dele, para dizer que ele foi, ele é e será. E não há demônio, não há entidade, não há feitiçaria que pode prevalecer sobre Yud-Re, Vav-Re e Al, e nem Yahshua HaMashiach. Eu repreendo agora toda a manifestação, tudo que foi enviado através de pós, pó de ferro, pó de osso, pó de tijolo, pó de areia, pó de cimento. Eu repreendo agora e dou a ordem. Amarrado, imobilizado, neutralizado, acorrentado a todas as entidades que foram enviadas, com correntes de fogo, cadeados de fogo, no vale do enxofre, queimando, imobilizado e silenciado para de lá não voltar. Se tentar voltar, vai receber mais repreensão, vai receber mais fogo do alto sobre esses demônios. Eles não poderão prevalecer, porque conhecereis a verdade vos libertará. E nós conhecemos a verdade. E nós conhecemos e nós detectamos o roubo, nós detectamos os ladrões de sonhos, os ladrões de estabilidade, os ladrões de paz. Nós detectamos os ladrões de reforma, os ladrões de vendas. Nós detectamos aquilo que foi roubado de nós, que foi paralisado, foi fechado por causa de uma feitiçaria, por causa de uma magia, por causa de uma bruxaria, por causa de uma macumba, bruxaria, feitiçaria, sei lá o que diabo foi que inventou e que levantou. Caiu! Escuta bem, caiu nas profundezas do abismo e não vai levantar mais. A ordem é, Yahshua te amarrou, acorrentado, com correntes de fogo, imobilizado e silenciado o diabo. Agora, sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse empresário que foi alvo de pó de tijolos, que levou ele à quebradeira, ele vai se restabelecer, ele vai levantar, ele vai crescer, ele vai vender como nunca vendeu na vida dele. A glória da casa desse empresário vai ser milhões de vezes maior do que a da primeira, para a exaltação do nome do Criador. Aquele homem, aquela mulher, aquela família que estava vivendo estava vivendo sobre o jugo dessa feitiçaria, dessa bruxaria, que não estava conseguindo, estava vivendo na verdadeira poeira por causa de uma bruxaria maligna, vai cantar o hino da vitória. A glória da segunda casa vai ser maior, Satanás. Envergonhados e confundidos, retroceda já. Recue agora, porque aqui é território santo. E o Criador permitiu que você andasse até agora. Da agora em diante você não consegue movimentar no mundo espiritual e nem no mundo físico. Está imobilizado, está neutralizado. Assim seja, querido. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão isso. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingido. A nossa alma foi salva, como um pássaro, do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos livres. A palavra do Criador diz mais, queridos, que nenhuma ferramenta projetada contra nós prosperará, e que toda língua que levantar contra nós em juízo nós a condenaremos. Porque essa é a nossa justiça, é nossa herança, que são os filhos e servos do Altíssimo Soberano. Aleluia. Assim seja. Então, querido, o Criador, ele está dando uma oportunidade para aquelas pessoas que ainda continuavam em cativeiros. Aquelas pessoas que estavam vivendo sob a influência de prisões espirituais através de feitiçarias, de bruxaria. O Criador está abrindo a porta do céu, a visão espiritual, e expandindo o conhecimento para que seu povo seja curado, liberto e salvo, e que a glória da segunda casa venha resplandecer com mais intensidade, mais poder, mais abundância e mais prosperidade. Aquilo que foi para prender você no lugar, aquele laço que foi feito, também depois eu vou falar sobre as feitiçarias, se o Criador permitir, feitiçarias que são feitas laços com automóvel. A pessoa passa, aquela pessoa que está incorporada, ela passa diante da sua casa, ou a pé,
ou de carro, de moto, de caminhão, de van, de ônibus, sei lá. Vai depender a frequência e a finalidade de cada feitiçaria. Ela, se ela quer te prender, ela vai passar na porta da sua casa com o automóvel, dá a roda na sua casa, faz tipo um laço, né? Imagina essa colinha, deixa eu pegar pra vocês verem, peraí. Olha essa sacolinha, tá vendo? Aí elas vão e fazem aqui, ó. Isso é uma magia, uma feitiçaria. Aqui eles fazem 2, 3 nó. Cada nó representa uma entidade, uma demanda espiritual para sua vida, para amarrar, para prender. Aí o que você tem que fazer? Desfazer, em nome de Yahshua Mashiach, está repreendido, desfeito, toda a amarração. Então, assim, conforme eles descobrem que você conseguiu detectar essa feitiçaria, eles vão inovar. Aí eles vão para o automóvel, para o carro. Aí vai, ou um carro desce, outro sobe, ou então o mesmo carro, a pessoa está incorporada, ela vai, passa e faz a invocação, né, fazendo laço com o automóvel. Ou então na sua frente ou atrás de você, para amarrar os seus caminhos, para fechar, para você ficar imobilizado só numa situação. Entende? Mas está pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, está neutralizado toda essa influência maligna, diabólica, essa abominação, porque a palavra do Criador diz que essas feitiçarias, esses altares de barro que são levantados, são abomináveis aos olhos do Criador. O Criador tem como abominação, ele odeia. No entanto, na Bíblia Sagrada fala que os feiticeiros, eles não entrarão no reino dos céus. Se eles não se converterem e voltar ao arrependimento verdadeiro, eles não entrarão. Já está determinado a condenação deles no vale do enxofre, se eles não se arrependerem, entenda? Então, com o bem, ele vai vencer eternamente. O mal é por horas, por dias, por meses, até anos. Mas, conhecendo a verdade, conhecereis a verdade ela vai te libertar dessa amarra, desse cativeiro, em nome de Yahshua Mashiach. Espero ter contribuído espiritualmente, falando, compartilhando com vocês, para que vocês possam compreender como o mundo espiritual, o mundo das trevas, da sombra, ele se movimenta com tanta velocidade, né? Cada dia apresenta uma coisa diferente, cada dia uma coisa diferente. É uma oportunidade para você conhecer, descobrir, desmascarar o ladrão, né? Desmascarar o ladrão e ele ter que te restituir 7 vezes mais daquele roubo que foi feito. Assim seja. Paz e graça, queridos. Yahshua Mashiach abençoe todos vocês. Obrigado por assistir daqui. Deixa seu like, seu comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal, se sente no coração. E que Yahshua abençoe. Aleluia. Shalom. Shalom.